segundo dia de reintegração de posse no residencial Nova Terra. Os invasores estão recebendo ajuda por meio de caminhões para fazer a mudança. No quadro Direitos e Deveres, veja como evitar a fraude dos documentos. Golpistas roubam dados de clientes para fazer empréstimos e compras. Na semana de execução trabalhista, a meta é de conciliação em mais de 40% das 2.000 audiências. E veja também, Moto vence e está de volta à elite do futebol maranhense. Agora, no Guará News. Boa tarde. Entra no segundo dia a reintegração de posse no residencial Nova Terra, em São José de Ribamar. Hoje, a situação é bem diferente da encontrada ontem. Nesta terça-feira, a movimentação era tranquila no residencial Nova Terra, no município de São José de Ribamar. Dezenas de caminhões circulavam pela maioria das ruas, fazendo a mudança das famílias que não estavam inscritas no programa Minha Casa Minha Vida e moravam irregularmente nos imóveis há 6 meses. Ainda teve morador que tentou resistir para deixar a casa, mas logo foi contido pelos policiais federais e os trabalhos seguiram tranquilos. Durante a madrugada não houve alteração, à noite não houve alteração e agora pela manhã está transcorrendo tudo tranquilo. As pessoas só estão esperando a polícia chegar e as equipes dos caminhões, dos carregadores, para levar suas mudanças. Já para os verdadeiros donos dos imóveis, amanhã foi de expectativa e ansiedade. Feliz e aliviada, a maioria nem acreditava que finalmente ia poder realizar o sonho da casa própria. Agradeço a Deus por isso, porque ela precisando da casa e o subdono lá, né? Louvado seja Deus que ele conscientizou e saiu ontem à noite. Eu já quero passar para dentro. Nem acredito se realmente temos uma casa própria para um cantinho que a gente pode alugar, né? Só no primeiro dia da operação, quase 500 contemplados no programa do governo federal procuraram o estande armado no residencial Nova Terra. Segundo a direção da Caixa Econômica, os atendimentos vão ser feitos até o próximo dia 1º, até às 4 horas da tarde. A expectativa é que 2.700 contemplados compareçam ao local até o fim da ação. A Operação Zodíaco é considerada a maior operação de reintegração de posse já feita pela Polícia Federal em todo o país, por desocupar as quase 3.000 casas que foram invadidas no final de março deste ano. Se antes do dia 1º nós conseguimos desocupar todos os imóveis, nós encerramos a operação. Se no dia 1º ainda tiver imóveis a desocupar, nós continuamos até o último imóvel ser desocupado. Na semana da execução trabalhista, que encerra na sexta-feira, a expectativa do Tribunal Regional do Trabalho é conseguir a conciliação em 40% nas cerca dos 2.000 audiências que estão programadas. Processos empilhados por todos os lados e nos corredores, muita movimentação. Esta tem sido a rotina da terceira semana de execução trabalhista. Uma espécie de mutirão para julgar causas que estão em execução, mas que ainda não foram feitos os pagamentos. Atualmente no Maranhão, cerca de 45.000 processos estão na fase de execução. Grande parte dessa demanda é motivada pelo não cumprimento de obrigações trabalhistas elementares, como a falta de assinatura da carteira de trabalho, o não pagamento de férias e também o não pagamento do 13º salário dos trabalhadores. O juiz da terceira vara trabalhista diz que isto é cultural. É da cultura do povo brasileiro resistir ao cumprimento das decisões. E não só das decisões, há casos também em que as próprias partes ajustam como resolver e descumprem os compromissos, ou seja, não cumprem os acordos que são celebrados aqui e que a Justiça homologa. Então, boa parte dos processos que são acordados, que são resolvidos mediante acordo, também não são cumpridos. Nos outros casos que são sentenciados, aí a resistência ainda é maior. Até sexta-feira, a expectativa é que sejam agendadas cerca de 2.000 audiências e que aproximadamente em 800 processos se alcance um acordo. Complica a solução do processo é a dificuldade financeira da empresa, né? Porque quando a empresa tem facilidade para pagar, ela
resolve antes ou mesmo na conciliação no início da audiência. Este advogado acabou de sair de uma audiência. E com esse mutirão, chama as partes à conciliação. E muitas das vezes são feitas as conciliações. Mas o meu foi por um fato de força maior. A minha cliente, infelizmente, faleceu e não pôde comparecer naturalmente, né? Quem tiver pendências trabalhistas ainda pode procurar a Justiça do Trabalho para agendar uma audiência na terceira semana de execução trabalhista. E ainda dá tempo para agendar as audiências na semana da execução trabalhista por meio do site do TRT do Maranhão, trt16.jus.br. A polícia prendeu um dos suspeitos de envolvimento na execução de Luiz Nunes Costa, de 56 anos, no bairro da Divinéia. Segundo informações da polícia, Carlos Augusto Araújo Correia, de 46 anos, conhecido como Carrinho, é o mandante do homicídio. Na última segunda-feira, Luiz Nunes Costa foi morto com vários tiros dentro de casa. O crime foi motivado por uma rixa. O grupo deduziu que a prisão do traficante, conhecido como Extremo, teria sido efetuada após denúncia da vítima e, por isso, decidiram matá-lo. Logo mais, no quadro Direitos e Deveres, as dicas para evitar o roubo de dados pessoais. Os estudantes selecionados na segunda chamada do Sisutec têm até hoje para fazer a matrícula. Os selecionados devem conferir na instituição de ensino que foram aprovados o local, horário e os procedimentos necessários para a matrícula. Aqueles que não cumprirem o prazo perderão a vaga. As audiências públicas estão suspensas na Câmara Municipal. A decisão do presidente da casa, Isaías Pereirinha, veio depois que ele entendeu que estaria sofrendo ameaças por meio de um panfleto distribuído pelo grupo que ocupou a Câmara no dia 23 de julho. O panfleto é este. Traz alguns erros gramaticais e faz uma referência a um descumprimento de acordo quando diz que Pereirinha agiu de má-fé. Isto pode ser uma referência à não conclusão da audiência com os membros do movimento de ocupação da Câmara durante o recesso parlamentar. Em outro trecho está escrito, você já era. O vereador disse que a preocupação existe quando a agressão substitui o diálogo. Atos dessa maneira eles não fizeram na Assembleia, não fizeram na Prefeitura, não fizeram no Palácio dos Leões e estão querendo pegar a Câmara para bode expiatório. E agora a minha pessoa. Eu tenho sido rígido naquilo que é para ser rígido. Eu tenho sido flexível no momento de ser flexível. Agora, o que eu não admito é as pessoas tentarem colocar uma nódoa na pessoa Pereirinha, que tem há 20 anos como político, que é chefe de família, que é pai, que é avô e que é um homem que tem sido sempre aberto para discussões. Pereirinha falou ainda que, por medida de segurança, as audiências públicas, onde a casa parlamentar é aberta a toda a população, não irão acontecer. A partir de hoje, as audiências públicas que aconteceria transformando em painéis, onde as pessoas envolvidas diretamente e convidadas terão acesso. E as audiências públicas, que é um direito que tem a todos, estão suspensas até ulterior deliberação, para que evite esse confronto que está acontecendo com esse grupo de manifestantes. O vereador Edmilson Jansen foi além e declarou de onde partem as ameaças. Nós sabemos que muitos desses envolvidos são ligados ao PSOL, então eles não estão querendo reivindicar benefícios às comunidades, sim, fazer a política, promover o partido do PSOL. Em julho, durante uma semana, a Câmara foi ocupada por vários manifestantes. A retirada foi condicionada a uma audiência pública, mas devido a um grande tumulto, a sessão não teve fim. Ainda de acordo com o presidente Pereirinha, as autoridades de segurança serão comunicadas sobre essas ameaças. O assessor jurídico da Câmara está tomando as providências, estão comunicando aos órgãos de segurança, porque a coisa é grave, é contra a minha pessoa, para atingir a Câmara, é contra a minha família, é contra a minha residência e eu realmente as medidas necessárias para evitar que isso aconteça, eu vou tomar. A crise econômica nos países da Europa e até na China causou impacto para a economia brasileira. No Maranhão, isso já pode ser percebido com a queda da exportação e também da importação. Com o dólar em alta e as grandes economias mundiais em crise, é natural uma retração nos negócios internacionais. E o Maranhão não está alheio a esta situação.
Aqui as importações reduziram em 771 milhões de dólares e as exportações tiveram baixa de cerca de 347 milhões de dólares. E essa crise econômica vivenciada na Europa tem influência direta na economia do estado. Uma prova disso é aqui, a Baía de São Marcos. A pouca quantidade de navios fundeados representa um baixo volume nos negócios feitos no Maranhão. Muitas pessoas não sabem, mas esta redução comercial tem um impacto direto na vida dos maranhenses. Uma prova disso são as informações da redução de alumínio, um dos nossos principais produtos de exportação. Com isso, geração de empregos tende a ser afetada, como explica este economista. O que nós estamos vendo recentemente é uma queda no preço das commodities minerais, principalmente. Isso se deve à desaceleração do crescimento da China em um contexto de crise europeia, etc. Para se ter uma ideia, em 2012, de janeiro a julho, nós importamos cerca de 4 bilhões de dólares. Em 2013, este número caiu para cerca de 3 bilhões e 300 milhões de dólares, redução no volume de negócios na casa dos 700 milhões de dólares. A tendência é que esta relação se mantenha ainda por um bom tempo e o Maranhão sofra com os reflexos da deterioração das economias mundiais. Nós estamos falando de uma redução de um patamar de crescimento de 12% ao ano para um patamar de crescimento de 7%, 8%. Não significa recessão, não significa que os chineses deixarão de demandar minério de ferro e soja e outros produtos que compram do Brasil, mas há uma taxa menor e, portanto, há um preço menor do que aquele que foi praticado na segunda metade da década passada. O Banco do Nordeste firmou ontem parcerias com o governo do estado e empresários do Maranhão para investimentos na produção aquática, agricultura e combate à pobreza. A intenção é facilitar o acesso ao crédito. E a FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, vai promover um curso de qualificação para explicar essas facilidades das linhas de créditos. Daqui a pouco você confere essa matéria. E olha só que dado assustador. A cada 15 segundos ocorre uma tentativa de roubo de identidade. Essas tentativas de fraudes contra o consumidor são bem mais comuns do que se pensa. Isso acontece quando as informações de documentos são copiadas para obtenção de crédito ou fazer compras. O repórter Ismael Gama mostra algumas dicas para não cair nesta armadilha. A tentativa de fraude no Brasil é registrada a cada 15 segundos. Conhecida como roubo de identidade, criminosos utilizam dados pessoais das vítimas, conseguidos através de roubo e furto de documentos, e realizam compras se passando pelos titulares dos documentos. A perda de documentos em vias públicas é outra estratégia utilizada pelas quadrilhas para usar os dados roubados. A primeira orientação à pessoa que teve seus dados roubados, furtados, é comparecer à delegacia, registrar um BO, né, com todos os dados que foram subtraídos dele. A partir daí, nós encaminhamos essas pessoas para o SPC e o Serasa, que aí vai ficar uma coisa, o SPC aqui do Maranhão e o Serasa a nível nacional. Eles vão fazer um sinal de alerta e, a partir daí, qualquer compra, mesmo seja a própria pessoa fazendo ou um terceiro de má-fé fazendo, essa compra vai ser imediatamente comunicada à vítima, né? Agora, ocorre muito, né, que a pessoa só vai saber, né, que algum bem foi comprado em seu nome através de financiamento após alguns meses. Os principais golpes com documentação roubada ou falsificada estão relacionados à emissão de cartões de crédito, financiamento de eletroeletrônicos, abertura de conta em bancos e abertura de empresas. Lojas de departamento e eletrodomésticos ganham a preferência dos bandidos para a realização de compras com dados roubados. Fraudes envolvendo financiamento de veículos também estão se tornando cada vez mais comum em São Luís. A Delegacia de Defraudações investiga mais de 500 inquéritos. A orientação para quem for vítima desse tipo de ação criminosa é registrar em qualquer delegacia o boletim de ocorrência.
O titular da Delegacia de Defraudações conta ainda que para o consumidor não é tarefa fácil dar baixa na dívida contraída de forma fraudulenta. Infelizmente não, né? A pessoa tem que entrar, buscar auxílio do Poder Judiciário, né, para retirar aquela inadimplência. Às vezes a própria operadora financeira tira, né, o nome do SPZ Serasa, mas fica aquela dívida. Para contestar aquela dívida, tem que entrar com ação civil, né, junto ao Poder Judiciário para coibir aquela fraude. Independente do inquérito, né, que a gente vai apurar a responsabilidade penal. Agora, a civil realmente, às vezes, dá muito trabalho. O protocolo Agora de intenção... sim, você vai assistir a reportagem sobre a parceria do Banco do Nordeste com o governo do estado e empresários do Maranhão para facilidade de linhas de crédito e investimentos na produção aquática, agricultura e combate à pobreza com auxílio da FIEMA. O protocolo de intenções prevê atendimento diferenciado para que as empresas e sindicatos filiados à FIEMA possam ter acesso facilitado às linhas de financiamento disponíveis pelo Banco do Nordeste. Inicialmente, isso vai ser um diferencial para os nossos associados, ou seja, todos aqueles que fazem parte do sistema FIEMA terão um atendimento prioritário e ainda terão uma orientação para poderem ingressar com seus projetos dentro do BNB. Dos 22 bilhões e meio de reais disponibilizados pelo Banco do Nordeste, 2 bilhões e meio serão destinados para financiamentos feitos por empresários maranhenses. As oportunidades de investimento, são muitos investimentos que estão vindo para o Estado. E claro que o Banco do Nordeste vai aproveitar essas oportunidades todas, estabelecendo essas parcerias com o governo, com as entidades representativas de classe, principalmente com os empresários, para fazer com que a economia agregue mais negócios, gere mais renda e gere mais emprego. E para facilitar o acesso ao crédito disponível pelo BNB aos empresários, a FIEMA irá promover o curso de noções de elaboração de projetos de investimento. Porque muitos empresários ainda desconhecem as linhas de crédito do Banco do Nordeste e também não sabem como fazer os projetos para consegui-lo. Para o secretário de Estado de Agricultura e presidente do SEBRAE, além da disponibilização de crédito, o banco também deve estar comprometido em facilitar o acesso às agências bancárias, por meio da ampliação da rede. De certa forma, dê uma atenção aos nossos produtores rurais, aqueles micro e pequenos empresários, né? E aqui eu falo pelo SEBRAE, que muitas vezes não tem nem acesso, não consegue ter nem acesso ao gerente, né? Você vai numa agência bancária interior, tem centenas de pessoas lá dentro para falar com o gerente. No próximo bloco tem os 40 anos da companhia Casumbá e a vitória do Moto, que garantiu a equipe na divisão de elite do futebol maranhense do próximo ano. Para comemorar o 40º aniversário, a companhia Casumbá preparou 2 apresentações especiais hoje e amanhã no Teatro Arthur Azevedo. A companhia utiliza a cultura popular como base de inspiração no espetáculo. O teatrólogo Américo Azevedo Neto, diretor e fundador do grupo, comentou sobre o momento e os 40 anos de apresentações. Prazer. A palavra seria essa, prazer. É extremamente agradável quando você chega numa plateia que não conhece nenhum de nós, não tem o menor conhecimento de nossa origem, vê o que está no palco, se levanta e aplaude aos gritos. Quer dizer, é a certeza de o que a gente está mostrando é bom e bonito. Américo diz que a base para o sucesso de tanto tempo do grupo e do teatro em si no Maranhão está em saber produzir um espetáculo que vire um produto rentável. Eu acho o seguinte, o Teatro do Maranhão ele tem grandes possibilidades. Falta ao artista maranhense um detalhe, a noção de que ele é produto, de que ele se vende. Você vê exemplos aqui, agora nós temos recentemente Pão com Ovo, um espetáculo, uma brincadeira quase, extremamente inteligente e cuidadosamente feito. Então, é um produto. Eles tiveram cuidado de fazer aquilo, bom, isso é para vender. Se você compra uma camisa, ela vem com um botãozinho frouxo, você devolve. Então, o espetáculo não pode ter botão frouxo.
A plateia e o empresário têm que comprar um produto acabado. Os artistas do espetáculo falam do prazer em representar o grupo. Para mim foi muito bom estar aqui até hoje, fazendo parte da companhia, os 40 anos, entendeu? E é uma satisfação enorme, porque eu gosto de dançar, gosto de arte e pretendo ficar muito mais tempo na companhia. Nossa, maravilhoso, assim, aprendi várias coisas, né? Conheci várias coisas, vários lugares, culturas de outros lugares, pessoas, outros artistas, né? Onde eu pude permutar essas informações culturais. Foi muito, muito bom. O espetáculo é só para um grupo de convidados e começa a partir das 8 horas da noite. E agora o esporte, o Maranhão Vôlei estreou com vitória na fase final da Liga Nacional Feminina Sub-23, que é disputada na cidade de Maceió. A equipe maranhense encontrou muitas dificuldades diante do Ferroviário, mas bateu as rondonienses por 3-2 de virada. As maranhenses voltam à quadra amanhã, quando enfrentam o CRB de Alagoas por uma vaga nas semifinais. O Papão voltou com o estádio Nhozinho Santos lotado. O Motoclube venceu o Araioses por 1-0 e está de volta à elite do futebol maranhense no próximo ano. O jogo começou nervoso. A bola parecia fritar nos pés dos jogadores do Moto. Apesar de precisar de apenas uma vitória nos 3 últimos jogos que restavam para o fim da competição, a expectativa para uma volta por cima em casa era grande. O time tentou 1, 2, 3, 4 vezes e a bola insistia em não encontrar a rede. Mas com tanta insistência não tinha santo, goleiro, papagaio ou cachorro que impediria da bola entrar. E ele tinha que ser ele. Mostra aí, Kleber Pereira, como se bota a bola pra dentro. O gol animou e o Moto queria mais, mas as chances foram aumentando e os gols perdidos também. A ansiedade cresceu com a expulsão de Diego Sorriso do Araioses. Depois disso, foi apenas contagem regressiva para soltar o grito novamente. E a gente fica por aqui. Outras notícias no Maranhão acontece às 7 da noite com Hugo Reis e Daniela Bandeira. Aproveite bem a sua terça-feira e eu volto amanhã. Até lá!